Por ser um dos animes mais hypados desta temporada de primavera... Acertei a estação, Barros? Acertou a estação. Lazarus Aqui, causou... né? Aqui aonde? Iriporã? No Brasil. Lazarus. Iriporã, eu não sei. Obrigado. Lazarus causou no público geral a sensação de que seria impressionado. Eu, pelo menos, estava achando que em algum momento, né, haveria algum tipo de grande acontecimento, uma grande coisa, cabeças explodindo. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, após 2 episódios, e nós vamos entrar no cena a cena do segundo episódio após a vinheta, eu já desisti da expectativa de ser impressionado. Neste exato momento, eu acredito que Lazarus esteja apenas tentando me contar uma boa história. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, continuo sendo gigante Axel e estou aqui com Gilbertinho de Barros. Fala galera, beleza? Quem fala é Cassino aí! Podia Barros, ser tudo bem só com vocês? Gilberto Barros, que também ficaria divertido. Barros assistiu o segundo episódio de Lazarento. Assistir. Tá gostando? Tô adorando. Melhorou. Sério? O segundo episódio, teve um pouco mais de ação, gostei um pouco mais. Você não achou a ação meio perdida, meio fora do tom, fora de direção? Não levou o episódio pra lado nenhum? Eu gostei deles saíram ali, aquela caçada que eles saíram. Eu gostei deles saíram, se dividiram em 2 carrinhos muito modernosos e Cybertrucks. Mas olha, recado especial pra você. Se você acompanha o nosso canal já há algum tempinho, você sabe que a gente tem uma parceria incrível, indestrutível com o professor Thiago Spiker, correto? E hoje eu quero te apresentar o canal dele no YouTube com mais de 500 mil de inscritos e que tem um conteúdo imprescindível pra quem gosta de desenho, de desenhar, pra quem curte artes em geral. O canal Cras Conversa Oficial fala sobre como desenhar e como fazer quadrinhos, a especialidade da Cras Studio. Nosso Thiago Spike tem mais de 20 anos de carreira e compartilha suas experiências o tempo todo com a galera. Aqui nós temos vídeos técnicos, teóricos, aulas gratuitas, além de curiosidades sobre o universo do desenho com uma linguagem divertida e muito bem-humorada. Então inscreva-se imediatamente no Cras Conversa Oficial. É óbvio que o Barros já colocou o link aí no primeiro comentário fixado. Se você ainda não faz parte dessa comunidade gigantesca de mais de 500 mil de inscritos, o que você tá esperando? Vem pra família Cras Editora, vem fazer parte do Cras Conversa Oficial. Link tá aqui embaixo, clica nele e se inscreve agora. Tamo junto, professor. Muito bom, agora que você já recebeu esse recado, muito obrigado por isso e vem comigo pros framezinhos. Mais um episódio que se inicia com aquele, o peãozinho, dadinho, como é que é o nome, Barros? Dreidel. Ou Shoji, não é isso? Não sei, não tenho certeza. Não sei se Shoji acho que Houve uma briga aqui no chat com relação ao nome desse pirulitinho aí. Por favor, bota nos comentários. Você já pode comentar, inclusive no começo, no meio do vídeo, a hora que você quiser, faz toda a diferença, tá? Recontextualizando e contando toda aquela introdução de que 3 anos todo mundo consumindo Rapna, meio que repetindo o que a gente já havia ouvido no primeiro episódio, só que dessa vez pela ótica de um outro personagem. Eu não tenho certeza, mas eu acho que quem conta esse pedacinho aqui foi o moleque galeguinho, não foi, Barros? Foi um menininho galeguinho. Pô, que todo mundo usava o Rapna porque era um analgésico muito barato, mas misturava ele na bebida, ficava loucão, né? Todo mundo usava isso aí como uma forma, então, de ter uma brisa acessível, né? Uma brisa de dingles e ficar numa boa, utilizando o Rapna, que é o tal do medicamento milagroso também. Por que não? Sininho caindo pra cá e pra lá, a abertura de Lazarus começa com uma identidade visual absurda. A gente já tinha visto isso aqui mesmo antes da estreia da série, porque eles tinham divulgado no Twitter, né? Acredito que no YouTube também, e já dava pra perceber toda essa brincadeira com cor sólida, com contraste, toda essa coisa meio pop art, simplificada, muita silhueta. Eu gosto muito do estilão e da estética do Lazarus em geral. Entendo que é uma animação que tá sendo entregue pelo Estúdio Mapa, que convenhamos, deve estar sobrecarregado, mas mesmo assim tá dando conta do recado, tá? Algo negativo que eu reparei no primeiro episódio e que eu continuo reparando no segundo, as figuras humanas não estão tão detalhadas e inclusive no caso desse episódio aqui, até algumas partes cenográficas eu não gostei, tá? Do acabamento eu já vou comentar, porque recentemente eu tenho assistido O Nascer da Lua, que inclusive é um anime fantástico, possivelmente um dos melhores do ano. Já fizemos vídeo quase que sobre isso, tá bom?
bom? Não sei se você chegou a ver, mas eu vou pedir pra Duda colocar a thumb na tela. Foi o primeiro vídeo de Moonrise, né? O Nascer da Lua. Eu ainda devo fazer mais um vídeo com considerações finais, porque é mais uma daquelas obras que a Netflix decide estragar jogando ela inteira de uma vez no catálogo, ficar ruim de criar conteúdo. É uma foda, mas a gente vai se virar, tá bom? E no caso dos cenários do Moonrise, né? Tudo muito mais detalhadinho. Aqui nem tanto. Mas beleza, comecemos o episódio com o despertar de Axel Gilberto notando que está preso por aquela pulseirinha que dá choque, certo? E a gente já vai descobrir que ela dá choque na prática também. Ele tenta arrancar a pulseira, percebe que todos que estão ao redor dele, que compõem o Esquadrão Lazarus, estão utilizando o mesmo adereço, então, porra, já entendi o que tá acontecendo aqui. A dona velhota, como é o nome da velhota, Barros? Hirsch. A dona Hirsch, que também pode ser um chocolate lacrador. Hershey's, tô brincando, não tem nada disso. Ela fala pra ele, você já percebeu? E ele fala, sim senhora, eu já percebi, todos aqui estão usando a pulseirinha porque a vossa senhoria aí, dona velhota, deu um jeito de montar a sua própria unidade, então tá todo mundo aqui trabalhando forçado, quer dizer que a gente vai ter que sair fazendo trampo pra senhora, porque tá todo mundo numa porra de uma coleira. É justamente isso que você percebeu, todos estão com a pulseirinha e não tem como tirar. Ele faz questão de o tempo todo mostrar como ele é fisicamente diferenciado, né? Então ele tem essa mobilidade de Demolidor, de Daredevil, conforme foi dito no primeiro episódio. E olha, nesse episódio aqui também tem algumas referências a comics, tá? A quadrinhos americanos, eu já mostro pra você chegando lá. Ele se levanta, meio que plantando uma bananeira, se posiciona ao lado da loirinha e bota uma arma na cabeça dela. Se vocês não vão me liberar do jeito fácil, então vai do jeito difícil. Solta a minha pulseirinha, senão eu executo esta bela moçoila. A Hershey, né, olha pra ele do monitor com uma cara estática de velhota sem expressão facial, a la Bella Ramsey, e simplesmente dispara o choque na pulseira dele, mostrando que ele não tá no comando, não adianta ele achar que ele vai arrasar, porque não, ela tem recursos pra impedir não apenas ele, mas todos eles de fazer aquilo que eles têm vontade. Porra, mas então quer dizer que a gente tá mesmo a serviço da senhora? É isso mesmo, vocês vão investigar aquilo que eu defini. Episódio 2, a Life in the Fast Lane, Vida na Via Rápida, não sei se ficou essa tradução. Excelente nome de episódio e excelente título pra uma canção hard rock, hein? Faria uma música muito bacana com Vida na Via Rápida. Muito bacana. Presidente dos Estados Unidos, aparentemente baseado no George W. Bush, né? Pelo menos eu achei a expressão facial muito parecida. E como o mundo tá encarando toda essa situação de apocalipse, todo mundo vai morrer daqui a 30 dias, certo? O jardineiro do Dr. Skinner tá sendo entrevistado e a repórter desesperada tentando tirar alguma informação importante dele. Ele conta a história de um gatinho que eles tiveram e que foi enterrado. Umas histórias do dia a dia, deixando a equipe de reportagem completamente decepcionada. Na televisão, a Taylor Swift desse universo tá lançando um disco, o David Letterman desse universo tá falando pra ela, porra, com essa história do Rapina que vai matar todo mundo em 30 dias, ninguém tá cagando pra sua música, não é mesmo? E ela responde, pois é, mas eu posso falar o que eu quiser aqui, porque da mesma forma, ninguém tá assistindo essa merda de programa. Ele fala, quem fala o que quer, ouve o que não quer, não é mesmo? Risos de gente morta na plateia. Esses dias eu falei risos de gente morta na plateia, um cara quis me corrigir nos comentários. Eu vou explicar o que eu quis dizer, porque eu acho que essa pessoa não me entendeu. Essas sitcoms mais antigas, né, tipo Two and a Half Men, The Big Bang Theory, e mais antigas ainda, né, tipo Eu, a Patroa e as Crianças, e vai voltando, anos 90, anos 80. Por muito tempo eles usaram esses assets de risada gravada sendo repetidos durante longos anos, e como são risadas gravadas, muitas pessoas cujas vozes estão gravadas ali já faleceram, entendeu? Ô, Giga. Então por isso dizem risada de gente morta, é só uma brincadeira, pois não. Eu não lembro quem foi, mas que descobriu que o Bob Ross já tinha morrido e a live dele continuava ao vivo na Twitch, você lembra? Eu não lembro quem foi que ficou... Não lembro, mas o cara ficou indignado, uma coisa assim. Pois muito bem, também acontece porque ele era gravado, então live de gente morta. Mas beleza. Pode ser uma informação um pouco mórbida, mas ela é pertinente, tá? O esconderijo do esquadrão, né, da equipe Lazarus, ele tem um disfarce vintage de barbearia, tá bom? Então isso é só a parte externa, lá dentro é uma instalação relativamente tecnológica. Dentro da instalação nós temos a equipe, eles estão conversando sobre qual é a próxima missão. A missão deles é uma só, eles têm que localizar e trazer pra cá, capturar o Dr. Skinner antes que alguém faça isso, antes que todo mundo morra. Beleza, agora que estamos apenas nós aqui, agentes, conversando, me respondam uma coisa com toda sinceridade, pergunto o Axel. Quem aqui já tomou
tomou Rapina. Todo mundo levanta a mão, comprovando que o medicamento era mesmo um sucesso e uma droga que todo mundo utilizou. Esse gatinho faz umas gracinhas no telhado, não sei o quanto que ele é importante ainda, mas no momento que ele saiu correndo, eu vi o saco dele, achei tão bonitinho, um gatinho sacudo, né? Acho divertido. Você percebe que realmente quem desenhou sabe a diferença entre macho e fêmea, coisa que muito progressista não admite. Mas beleza. Na garagem, os dois veículos cyber tecnológicos que o Barros mencionou que vão aparecer, eles decidem se dividir em duas equipes justamente para localizar o Dr. Skinner, mas antes disso, apresentando a garagem, porra, sua mão tá aqui, ó, é só botar o scanner que ele puxa o padrão das suas veias e abre a frente da garagem. A gente funciona assim assado. Antes de vocês saírem pra missão, eu preciso brifá-los. A Hershey passa pra eles ali algumas informações importantes a respeito da história de vida do Dr. Skinner, que era basicamente um santo, né? Um cara que teve uma vida, assim, irretocável, sempre acertando, sempre fazendo as coisas corretas e indo muito bem na faculdade, indo muito bem nos esportes, um cara incrível, até que em um determinado evento global de uma organização tipo, sei lá, Organização das Nações, a ONU, né? Das Nações Unidas, ou Unicef, alguma parada assim, esses congressos globais que acontecem de vez em quando, em Lyon 2044, você vê que a gente tá bem no futuro mesmo, né? Ele decidiu dar uma palestra a respeito do aquecimento global, né? O quanto que as mudanças climáticas eram importantes e tal, e o quanto que as nações deveriam se preocupar com isso, e não somente as coisas que estavam ali na época se ocupando. Só que, obviamente, todos os países de primeiro mundo ficam com o cu ardido quando fala desse assunto, primeiro porque existe muito exagero, né? Existe muita, realmente, sabe, como é a palavra? Muito delírio, muito chilique, existe muito escândalo ao redor desse tema, mas também porque, convenhamos, agora vamos tentar dar uma balanceada aí pros dois lados. Também não é do interesse das nações parar de produzir, porque significa frear o progresso, frear certas tecnologias e, obviamente, que a nação que se disponibilizar a fazer esse tipo de, né, de censura, de controle, vai ficar pra trás da outra que decidir poluir isso já pra caralho. Então é um assunto muito difícil de ser resolvido e conforme ele vai discursando, ó, o chat tá dizendo que esse evento que tá na tela aí, o COP, o que é esse COP aí? Existe COP aí? O que quer dizer essa sigla, Barros? A COP significa Conferência das Nações Unidas. Mas não pode ser que uma sigla COP signifique Conferência das Nações Unidas, É porque é Conferência das Partes, entendeu? Aí é COP. E o que significa a sigla? A Conferência das Nações Unidas. COP é o Confederations, eu não fiz B-Way. Confederations of Parties. Party. Conference of Parties. Será que é isso? Of the Parties. Conference of the Parties. Não tá com jeito de que nós estamos acertando. Mas de toda forma, foda-se, porque o evento tá lá, ele tá falando que tem que parar de emitir poluentes, os países começam a ficar bravos pra caralho. Mostra o discurso dele na íntegra. Os Estados Unidos já levanta da cadeira e pica a mula, a China a mesma coisa. As principais, né, as nações mais poderosas não estão dispostas a se submeter a esse tipo de sanção, porque simplesmente é ficar pra trás do seu concorrente. Então pica a mula, China, Estados Unidos, Índia, todos os países grandes vão saindo dali, e o Dr. Skinner fica absurdamente desolado, decepcionado, ele fica destruído de perceber que não haverá cooperação global pelo bem-estar, pela saúde do planeta em si, né? E convenhamos, existe um problema, não tô falando de aquecimento global, tá? Eu tô falando do cuidado que o ser humano deveria ter. A gente tem que tomar cuidado com os extremismos dos dois lados, né? Não é porque existe o ecobobo, o exagero, o chato pra caramba, que também não existe a poluição, o problema da destruição, do desmatamento e o caralho todo. Isso daí sempre existiu e continua sendo uma questão relevante também. E o Skinner, pelo visto, ficou muito afetado com isso e sumiu. De repente ele desapareceu, desistiu de tentar solucionar o problema e aí aconteceu tudo que você já sabe, ele reaparece 3 anos depois, né? Dizendo que vai todo mundo morrer e coisa e tal. Meu Deus do céu, a gente tem que localizar o Skinner, como é que a gente vai achar esse filho da puta, onde é que ele foi parar? A menina que é a hacker, a nerd, né? A nerdola aqui que sabe das coisas da internet, coisa e tal, ela acaba localizando uma pista, porque aparentemente 8 anos atrás ele comprou uma, como é que chama, Barros? Uma cabana, um abrigo? É um abrigo, um bunker? Era um abrigo. Acho que eles ele comprou um negócio lá que eles têm como ir até o local e investigar, beleza? Então a gente vai dividir
dividir em duas equipes, 2 carros muito bonitos e modernosos. 2 agentes vão pro lugar que vendeu esse abrigo, pra agência onde ele foi comprado, e outros 2 agentes vão pro local onde o abrigo está localizado pra ver se a gente acha essa porra desse Skinner. No caminho de ambos, né, tem uma brincadeira com aquele mesmo policial do primeiro episódio que foi feito de trouxa pelo Axel na rua. Aqui ele tá dando uma bronca num playboyzinho ali, falando que, porra, você não pode fazer essas loucuras com o teu carro, isso é uma besteirada do caramba. E aí passa o veículo, né, que inclusive tá o próprio Axel Gilberto dentro dele, dando ali uma derrapada e tal, e o policial fica todo atrapalhado. É o mesmo policial sendo feito de besta pelo Axel mais uma vez. Um plano mais aberto, né, pra gente contemplar um pouquinho das vias e tal, e eu mantenho a minha opinião de que é uma coisa urbana moderna que puxa pro Cyberpunk 2077 o jogo, tá? Talvez não tão tecnológico, mas relativamente retrofuturístico. Dentro do carro, eles vão conversando sobre assuntos aleatórios que eu sinceramente não me recordo exatamente o que, mas o mais importante dessas cenas é perceber que as duas equipes foram separadas, bifurcadas, né? Enquanto na base a Hershey tá junto da hackerzinha e a gente consegue ver um pouquinho da tecnologia que ela usa de localização, conforme eu já havia dito pra vocês, é uma aparelhagem meio cérebro do professor Xavier, então meio que se monta uma esfera digital ao redor dela, onde ela continua ali operando aquela porra toda e tentando localizar, mantendo os operadores de campo informados, enquanto ela, por sua vez, continua traqueando tudo que é possível ali. Isso aqui tá muito feio. Feio pra caralho, tá bom? Isso aqui, além de embaçado, porcamente detalhado, e é, por exemplo, um cenário que o próprio Bob Ross teria entregado com um nível, né, artístico e de detalhamento, mas muito superior a esta bosta que você está vendo na tela agora. O que você tem aqui são montanhas muito mal desenhadas, muito com acabamento muito simplório, né? E uma porra de um carrinho 3D passando por cima de uma porra de um PNG estático horroroso que visivelmente foi feito às pressas pelo Estúdio Mapa, né? Não sei se porque tem que entregar, mas algo que com certeza o Maiá faria muito melhor, tá bom? E isso vai se repetir, infelizmente, tá? Muito feia essa cena, os dois estão conversando no carro, as figuras humanas continuam relativamente mal acabadas, eu já reclamei disso. Loirinha acabou de ficar nervosa porque ela descobriu qual foi o tamanho da pena que ele tem que cumprir na cadeia. Qual é o tamanho da pena, Barros? Ah, a pena que ele tem que cumprir na cadeia é de muitos anos. São exatamente 888 anos de cana que ele tem que puxar. Ela fica brava, né? E ela fala assim, eu não vou andar de carro com a porra do Hannibal. Em referência ao personagem Hannibal Lecter do Silêncio dos Inocentes. Mais uma referência de cultura pop aqui dentro, pelo visto, o Watanabe lá, o criador, gosta mesmo de fazer esse tipo de brincadeira. Não, desce do carro, não, calma aí, deixa eu te explicar, menina, você não entendeu. Originalmente, a minha pena designada era de 3 anos, mas acontece que toda vez que você tenta escapar da cadeia, eles dobram a sua pena. Então ele foi tentando fugir, eu fiz as contas aí, deve dar algo em torno de 14 tentativas de fuga, tá? Ah, então se é isso, beleza, pode subir no carro, ela já libera ele pra dentro de novo. Mais um PNG meia bocaça! Mas tudo bem, eu não quero ser chato. Não tem como não ser chato. Porque isso aqui é asset recortado, ligado? Isso aqui é coisa coisa antiga, de wallpaper de Windows, sabe? Um negócio assim, mal renderizado, né? Porco demais mesmo. E eu me amarro muito em cenário detalhado, tá? Então isso aqui tá muito feio mesmo. E é com muita dor no coração que eu tenho que admitir isso, tá? Uma pena, né? Espero que você não tenha se incomodado. Eu fiquei chateado porque eu me amarro nesse tipo de detalhamento. Cenário lá atrás também, os dois estão conversando bobagem, o que você fez de crime e tal, mas nenhum dos dois tem um crime grave, pelo que eu entendi. Esse aqui é tão podre que o PNG dá uma inclinada pra dar a sensação de que a câmera se movimentou, sabe? O PNG dá uma inclinada assim, ó, hein? Já tinha acontecido no primeiro episódio, tá? Aconteceu de novo. Só que aqui, olha o acabamento das árvores. Olha isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Hein? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Comentei que no Moonrise, os cenários são tão caprichados, né? Infelizmente, você vê que algumas coisas horrorosas estão acontecendo com certa frequência em Lazarus. É a voz da menina, eu adoro essa vinheta, né? Vai pro intervalo, volta do intervalo, invertendo
escolhendo a cor, essa brincadeira com a identidade visual, eu acho simplesmente maneiríssima. Mais um PNG, esse até que não tá tão ruim, né? Mas por conta da distância aplicada. Estamos no abrigo Área B, Arizona, ok? Que é justamente onde tá o abrigo que o Dr. Skinner comprou. Eles chegaram nesse caminho aqui, eles tiveram uma conversa, eu não lembro se foi nesse caminho de carro ou se foi lá na própria base da equipe Lazarus, onde o Axel Gilberto percebeu que eles eram uma equipe e eles tinham que sair em missões, e ele utilizou a seguinte frase: então nós somos os Vingadores. E obviamente que você entende que isso é uma referência ao grupo de super-heróis da Marvel, tá? Então, de vez em quando eles ficam fazendo esse tipo de brincadeira com a cultura pop que eu particularmente acho muito legal. Chegamos no abrigo 12 e vamos entrar. Enquanto isso, outro carro chegou na área onde vendem os abrigos, basicamente na loja, e aqui nós vamos acompanhando a ação intercalando, um carro com 2 lá no abrigo, um carro com 2 na loja de abrigos. Vamos entrando, vamos invadindo, ele vai descendo com ela, um clima um pouco mais escuro porque é subterrâneo, enquanto que os dois estão entrando na loja, a vidraçaria toda quebrada, afinal de contas a loja tá abandonada há muito tempo. Porra, vamos ver se a gente consegue encontrar o Skinner aqui. Quem encontra o Skinner, bem aspas aí porque não é ele, tá? É a loira e o Axel Gilberto, e só que esse cara não é o Skinner. E todo o plot desse primeiro episódio tá em volta desse cara que não é absolutamente ninguém. Ele é uma porra de um cara chamado Kobayashi que fez um monte de dívida e ele era o dono da loja, né? Então ele vendeu, ele acabou usando o abrigo que era do Skinner no nome dele, porque ele fez um monte de dívida com máfia russa, máfia mexicana, máfia não sei o que lá, e ele ficou completamente desolado e escondido nesse bunker por medo dos seus credores virem lhe matar e lhe cobrar aí das dívidas que ele tanto tem. Enquanto o loirinho e o Douglas estão lá na loja, eles são imobilizados por um cara que chegou pra cobrar dívidas, que também é um Zé Ninguém, né? E o tal do Kobayashi, que eles acham que é o Skinner, tá apagado de tanto rápina na cara que ele tomou e tá incomunicável, pelo menos por enquanto. Solta o meu menino loirinho? Não, só vou soltar ele se eles me falarem onde o cara tá. O cara que eles querem não é o Skinner, é o Kobayashi. Eles querem que a porra do Kobayashi pague a dívida, o cara tá devendo pra todo mundo. Porra, se você não falar, eu vou matar esse moleque lourinho. Pô, você não faça isso. Olha que eu vou dar na orelha, não sei o que, tem uns papo besta assim que não quer dizer nada. Enquanto eles estão tentando despertar o Skinner, que é o Kobayashi, eles percebem que mais pessoas estão chegando. E são cobradores. São pessoas que vieram pra receber dele também. Tiro pra tudo que é lado. Os caras já chegam atirando, não me pergunte por quê. Um outro gordinho entra virando uma bolinha do Blanca ali pela janela, que também é um cobrador. Tá todo mundo atrás do Kobayashi. Todo mundo quer cobrar ele. Pô, máfia russa, tiro pra tudo que é lado. Máfia mexicana, tiro pro lado oposto. Tiro pra tudo que é lado. Uma besteira do cacete. Eu achei absurdamente sem graça, mas eu fiquei feliz de perceber que o Barros gostou. Você gostou, certo, Barros? Eu gostei. Foi o que me prendeu e vou assistir o terceiro tiroteio, episódio. trocação, brincadeirinha. Merda sinistra, mas calma que eu já vou te falar o que eu gostei, tá bom? O protagonista é sensacional, ele é absolutamente louco e tem muita destreza, né? Falando da parte física. Começa o tiroteio, ele fica empolgado, ele fica tesudo. E aí ele explica pra menina que ele tem um medalhão de um anjinho no pescoço e enquanto ele tem esse medalhão no pescoço, ele se sente invencível, impossível, não tem pra ninguém. Sai correndo no meio dos tiros, atirando de volta, a menina fica desesperada, ele é lógico, ele é piruleta. A ação vai se desdobrando, né? Tanto no núcleo dos dois quanto no núcleo dos outros dois. Mas porra, deve estar tendo algum engano aqui. Aí nesse núcleo eles já estão percebendo que o Kobayashi não tá no recinto e que todos estão atrás da mesma pessoa tentando cobrá-lo. O Axel Gilberto foge, carambolim, piruleta, vira pra cá, ele é todo atlético o tempo todo, neutraliza dois, joga no chão. Sequência de ação até que é bonitinha. FBI e polícia chegando juntos. Disputa pra ver quem chega no bunker primeiro, porque pelo visto eles também estão atrás do tal do Kobayashi. A menina fala, porra, Axel, você é louco, você realmente não tem a mínima noção de perigo da tua própria vida. Ele continua combatendo os caras, ele não tá nem aí. O FBI chega e fala, FBI, todo mundo parado. Ele responde, equipe Lazarus, todo mundo parado. E ele aponta o dedo.
que ele tá se sentindo polícia também, entendeu? Na cabeça dele, eles são os Vingadores. Então ele é um cara importante, ele já tá no comando de um esquadrão. Nem o DEA, né? Nem o FBI consegue entender o que ele tá querendo dizer, mas a cena foi muito boa, né? Ele apontando o dedo de volta e falando, parado todo mundo que nós aqui é Lázaros nessa porra, foi sensacional. O clima se acalma, tanto as máfias quanto a polícia sossegam, porque no final das contas todos estavam atrás deste filho de uma puta aqui, que por enquanto não é uma figura importante, mas pode vir a se tornar, tá bom? Ele acorda, né? O tal do Kobayashi acorda, o Axel chega perto dele e dá um cluque na cabeça dele, ele tá implorando pela vida, né? Por favor, não me matem, não sei o que lá, dá um soquinho no nariz dele só pra pingar um sangue e fazer um teste de DNA. Quando ele testa, ele percebe que não, esse cara não é o Dr. Skinner, porra, a gente perdeu a viagem, a gente veio atrás dessa porra desse cara achando que era o Skinner, mas ele é um tal de um Kobayashi que tá todo mundo tentando prender, todo mundo tentando cobrar e não tem nada a ver com nós. Lá na loja o mesmo engano foi esclarecido, porra, a gente achou que vocês estavam com o Kobayashi, onde será que ele anda, hein? Porra, ele ficou me devendo uma fortuna, blá blá blá, um assunto idiota. A treta do dia foi solucionada, você tá percebendo o meu medo, hein? A coisa episódica se apresentando, sabe? E o Kobayashi foi embora preso, as máfias se dissiparam, os cobradores e tal, sobrou o Axel e a menina sentada no capô ali com muito estilo, né? Porra, a gente achou que era o Skinner, mas não era o Skinner, era só um Kobayashi aleatório. E agora o que é que nós vamos fazer? Dentro do abrigo, ele não foi preso, eu me enganei, desculpa. O Kobayashi ficou, né? Porque pelo visto ninguém quis levar ele embora. E aí ele fala, porra, já que eu sobrevivi, né? Já que me deixaram aqui largado, acho que eu vou começar a minha vida de novo, vou começar do zero. E ele mesmo se desanima percebendo que daqui a 30 dias todo mundo vai morrer, então não tem o que fazer. Única coisa importante, de fato, desse episódio que coloca a história de volta no eixo, e eu espero que ela não saia de lá, é que no final a hackerzinha adiciona a única informação que eu acho que é mais importante e interessante desse episódio como um todo. Ela localizou o Skinner, porém, ela não localizou apenas um Skinner, ela localizou milhares de Skinner. De alguma forma, essa caceta desse velho tá enganando os radares dele e deles, né? E tá projetando a cabeça dele em outras pessoas por aí. Talvez por conta disso também se formou a coisa do Kobayashi, mas não foi isso não. O Kobayashi foi por conta dos recibos do abrigo lá e o caralho todo. 28 dias restando, e se você entendeu a partir desse momento e cada episódio é correspondente a um dia, eu infelizmente fiz a mesma conta e eu não sei se isso é bom. De certa forma, a trama principal progride muito pouco, mas esse episódio, na minha visão, embora eu não tenha curtido as cenas de ação, que nem o Barros gostou e tal, ele serve pra apresentar um pouco mais os personagens principais, né? Os personagens que compõem aí a equipe Lázaros. Chiga. Pois não, amiga? Puta, a minha cabeça começou a martelar depois que tu falou que cada episódio é um dia, mas eu acho que não tem nada a ver, porque já falaram que são 13 episódios. E aí, hein? E aí que E eles aí? vão resolver em 13 dias, em tese. Será? Já meio que deu um spoiler. Cara, é um spoiler que vai ser resolvido e o mundo não vai acabar, então é isso? Mas quem falou que tem final depois de 13 episódios? É verdade. Já tem essa... Não, eu tô perguntando. Já tem essa informação? Não tem essa informação, só diz que são 13 episódios. Essa história ela tá amarrada e ela conclui com 13 episódios? Você entendeu a minha dúvida, A gente não Chay? tem aonde se basear, né? Não é um anime, Exato. não é um mangá. Não é um mangazinho, não tem uma obra pra gente correr e dar uma coladinha. Se seguir essa estrutura de que cada episódio é um dia, dificilmente isso aqui vai ser divertido, tá? Eu espero que as coisas deem uma boa acelerada, porque esse anime aqui, nesse exato momento, ele tá com uma carinha de Sakamoto Days inconfundível pra mim, sabe? Aquele anime que começa legalzinho, depois dá uma mornada que ele vai até o final, negócio sem sabor nenhum, e eu não pretendo, eu acho, não tenho certeza, seguir com essa playlist até o final se ela for assim tão desanimada, tá bom? Então já estou te garantindo, dos 3 animes que a gente apresentou na semana passada, em tese o Lázaros era o mais hypado, ele foi o que deu menos interesse de vocês, do público, foi o que resultou em menor número de visualizações. Surpreendentemente, Kowloon foi o que mais pegou, mas eu já sabia porque tem mulher e tal, um negócio que chama mais atenção. Só que dependendo do que acontecer a partir
partir de agora a gente provavelmente vai largar, tá bom? Então já estou te avisando. Me fala aí nos comentários o que você espera desse anime e principalmente o que você espera de mim. Por enquanto, Barros, obrigado por mais um EP. Tamo junto e até o próximo. Você clicou na curtida? Obrigado por isso. Deixa um comentário, faz toda a diferença no engajamento e, se possível, estude inglês. Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.